E no capítulo dessa sexta-feira, dia 30 de julho, da novela topíssima, Canarinho diz a Sofia que Bruno tem um dossiê contra os traficantes da Veludo Azul. Sofia fica surpresa. Canarinho diz que o dossiê são provas que podem botar os traficantes na cadeia, inclusive o tio dela, Paulo Roberto. Sofia fica chocada e Clementina pergunta se ela está bem. Sofia pergunta a Canarinho por que Bruno não entregou isso ainda para a polícia, já que ele é advogado dela. Canarinho diz a Sofia que Bruno não entregou à polícia o dossiê por motivos pessoais, já que perdeu um irmão para Veludo Azul e está agindo por vingança e que lhe fez prometer não revelar isso. Sofia diz que o delegado André precisa saber disso hoje. Clementina diz a Sofia que se ela precisar, vai junto com ela para a delegacia. Sofia fala para Clementina que ela não precisa ir, já que ela vai voltar para a delegacia e vai conversar com o delegado André. Almeida diz a Sofia que o tempo dela já se esgotou e ela precisa voltar para a delegacia. Sofia agradece Clementina, que pede para ela se cuidar. Sofia agradece Canarinho, que diz que devia ter feito isso antes. Sofia fala para Canarinho que está tudo bem e se despede. Ayrton prepara sua máquina fotográfica. Ayrton bate uma foto de Canarinho, Clementina e Sofia juntos. Canarinho triste fala para Clementina que tem a impressão que traiu Bruno, mas Clementina diz que foi Bruno que fez isso. Ayrton liga para Pedro e diz que descobriu quem está com o dossiê e que é o coroa do Canarinho e que ele não sai da casa do Bruno e que acabou de se encontrar com a Sofia Alencar. Pedro fica surpreso e pergunta se Ayrton tem certeza e Ayrton responde que não dá para esquecer do rosto da dona que matou Lara Alencar e que o Almeida está fazendo a escolta dela. Pedro fala para Ayrton para ele ficar na cola de Canarinho. Ayrton responde que vai ficar na cola de Canarinho e desliga o celular. Pedro fala para Paulo Roberto e Telo que descobriu quem está com o dossiê de Bruno e que é o Canarinho. Pedro, Paulo Roberto e Telo ficam pensativos. Zumbi diz a Beca que eles devem ter paciência e que já colocaram bastante cartazes e que alguém deve ter visto o Trombada. Zumbi tenta animar Beca e diz que daqui a pouco alguém vai ligar e o Trombada, o cão mascote deles, vai entrar pela porta da República. Gustavo, Elizabeth, Sem Noção e Isadora chegam e falam para Zumbi e Beca que algo sensacional aconteceu. Beca pensa que eles encontraram Trombada, mas Elizabeth diz que ainda não, mas que a notícia boa é que Minha Flor saiu do coma. Beca abraça Elizabeth, comemora. Sem Noção diz que Mão de Vaca ligou avisando, e Isadora diz que Minha Flor está um pouco confusa e grogue ainda, mas todos falaram com ela pelo telefone do Mão de Vaca. Beca diz que está muito feliz por causa da volta de Minha Flor e que tudo ficará perfeito quando Trombada voltar para casa. A Denise pergunta a Eduardo se ele ouviu o que aconteceu na reunião. Eduardo responde que ela fez o maior teatrinho de chamando a atenção quando ele estava espionando na porta e que agora está aí dando uma de curiosa. A Denise pergunta a Eduardo o que ele ouviu dessa vez, que o problema é que ele fica atrás da porta e nunca consegue escutar nada. A Denise diz a Eduardo que esse é o problema, pois não escuta nada e ainda corre perigo. Eduardo fala para a Denise que ele pelo menos tem atitude e que ela fica dependendo dele para saber as coisas e que ela devia era ter perguntado para Yasmin ou para o doutor Paulo Roberto. A Denise diz a Eduardo que ela iria pegar um fora bem dado. Eduardo diz que o que ele sabe é que todos discutiram muito. A Denise diz a Eduardo que uma hora ele ficou calado e quer saber o que ele ouviu. Eduardo responde que ele não sabe bem, mas parece que Lara deu toda a sua herança para uma pessoa só e que foi para uma mulher, mas que eles jamais saberão. Carlos e Andréa saem da sala de reuniões e Eduardo pergunta se está tudo bem com eles. Carlos fala para Eduardo que está tudo bem e Andréa ri e diz para Eduardo que ele ficou curioso em saber o que aconteceu na reunião. Eduardo tenta disfarçar e fala para Andréa que ele não quer saber de nada e que só ficou preocupado com as vozes alteradas na reunião. Andréa diz a Eduardo que ele não precisa disfarçar, que a sua mãe Lara Botocuda, antes de bater as botas, já tinha passado todos os bens para a dondoca da Yasmin. A Denise fica chocada com a notícia de Andréa. Eduardo arregala os olhos e diz que isso não é possível. Andréa fala para Eduardo que sim. Eduardo puxa Andréa e pede para ela contar toda a história. A Denise diz a Eduardo
que o seu Carlos e Andréa já estavam de saída, e Eduardo pede para a mesma não lhe atrapalhar, porque agora ele vai saber toda a história. A Derlise olha sério para Eduardo. Eduardo diz a Derlise que ela tem razão e pede desculpas a Carlos e lhe deseja bom descanso. Carlos a agradece e vai embora com Andréa. Andréa diz a Eduardo que ele é muito engraçado, mas disfarça muito mal. Eduardo pergunta a Derlise se ela ouviu o que ele ouviu. A Derlise responde que isso é uma grande confusão e que ela não está acreditando até agora. Eduardo fala para a Derlise que será que Yasmin também é filha da Dona Lara, e a Derlise fala que ela não duvida de mais nada. A Derlise diz a Eduardo que ele podia disfarçar melhor e que até a Andréa percebeu. Eduardo fala para a Derlise que ela reclama dele, mas que se não fosse pela audácia dele, eles não saberiam de nada. A Derlise diz a Eduardo que ele chama isso de audácia, mas ela tem outro nome para isso e que se chama cara de pau. Paulo Roberto fala para Taylor que Yasmin é uma maldita e que se ele soubesse que ela ficaria com tudo de Lara, ele teria amarrado ela nos seus pés. Taylor diz a Paulo Roberto que não iria faltar leite na fazenda dele e que dava até para se aposentar. Taylor fica rindo de Paulo Roberto. Paulo Roberto fala para Taylor que não podia imaginar que um dia isso poderia acontecer e que Yasmin era gamada nele e vivia enchendo o seu juízo. Taylor fica rindo de Paulo Roberto e fala que é para ele cair na real e que era tudo fingimento e que Yasmin estava trabalhando para Lara e que ele deve agradecer ao Pedro por Lara estar morta, porque senão ela estaria pegando no pé dele. Paulo Roberto pergunta a Taylor se foi mesmo Pedro que matou a Lara e se ele falou algo. Taylor fica calado. Antônio e Bruno chegam no Vidigal de moto. Antônio agradece Bruno por ele ser avalista dele e que ele é muito grato e que logo eles estarão com o cantinho da laje. Bruno fala para Antônio que ele e a família dele são guerreiros e convida o mesmo para almoçar. Antônio fala para Bruno que a mãe dele que não escute, mas ele está com saudades da comida dele. Antônio entra na sala de Bruno e Bruno fala para ele ficar à vontade e que ele pode se servir num drink enquanto ele prepara o almoço. Antônio diz a Bruno que ele não bebe antes do almoço e pergunta quando ele, Bruno, pode pedir o habeas corpus da Sofia. Bruno fala para Antônio que Sofia já está em prisão preventiva e primeiro ele vai pedir a liberdade provisória e depois pede o habeas corpus. Antônio diz que confia nele e pergunta se ele quer uma mãozinha para preparar o almoço. Bruno fala para Antônio que ele pode sim ir descascando cebola. Antônio começa a descascar a cebola. André e Graça chegam de carro no Vidigal. Bruno fala para Antônio que o delegado André vai ter que ser muito competente para provar que Paulo Roberto é um traficante e que matou a Lara. Antônio fala para Bruno que ele fica até desanimado quando pensa nisso. Bruno diz a Antônio que Paulo Roberto pode até ser esperto, mas um dia ele vai vacilar e aí eles vão pegar ele. Bruno se levanta e diz que vai pegar a sobremesa e fala para Antônio ficar sentado que ele se vira, pois ele já descascou cebola. André e Graça se aproximam da casa de Bruno e André diz que a investigação sobre a Veludo Azul pode acabar hoje, dependendo do dossiê de Bruno. Graça fala para André que tomara que o dossiê seja suficiente para prender o Paulo Roberto e sua quadrilha. Antes de continuarmos o resumo da novela Topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal. E participe conosco e nos diga, de 0 a 10, que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. André bate na porta de Bruno e Bruno pede para Antônio abrir e que pode ser o canarinho que costuma vir almoçar com ele. Antônio abre a porta e se surpreende com André. Antônio pergunta a André se há alguma novidade sobre o assassinato de Lara e se vão soltar a Sofia. André fala para Antônio que ainda não e que eles querem falar com Bruno. E Antônio diz a Bruno que André e Graça querem falar com ele. Bruno pergunta a André se eles têm alguma novidade sobre o caso de Sofia. André fala para Bruno que é ele que vai dizer. Bruno diz a André que não está entendendo. André fala para Bruno que ele tem um dossiê que acusa Paulo Roberto, Taylor e Pedro de serem os chefes da Veludo Azul e que com isso pode liberar a Sofia. Bruno fica sem palavras.